Bom dia a todos os amigos aí da nossa página da Máximo Soluções em Agronegócio e também aqueles que nos acompanham aí nas nossas publicações no YouTube. Nós estamos hoje aqui retomando o trabalho que a gente vinha fazendo de publicação aqui de materiais para aumentar, né, o nível de conhecimento aí na cadeia do leite. A gente vem fazendo aí alguns vídeos sobre uma fazenda que produz anualmente aí, próximo de 4.500 a 5.000 litros de leite, um sistema totalmente a pasto. E hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre o custo de produção de leite numa fazenda que utiliza o modelo de pastagem no seu sistema de produção. É claro que é muito importante aí que todos vocês que estejam assistindo esse vídeo tenham consciência que cada realidade, cada fazenda tem a sua própria realidade. A gente sabe que a pecuária de leite, você encontra pecuária de leite em todos os estados do país. Como o nosso país ele tem uma diversidade muito grande, você pode ter variações aí significativas no custo de produção, em função, por exemplo, da proximidade que você está de áreas produtoras de grãos, até mesmo em relação à disponibilidade de nutrientes, disponibilidade de forragens, enfim, tudo isso vai afetar diretamente aí o seu custo de produção. A intenção aqui desse material é mostrar um universo aí de uma fazenda que já está utilizando dessa tecnologia do pastejo intensivo há mais de 6, 7 anos. Ela vem crescendo aí anualmente num ritmo em torno de 12 a 15% na sua produção nos últimos 5 anos. Então, eu acho que é um exemplo interessante para você que está aí precisando de um apoio para tomar a decisão se o melhor caminho é investir nas pastagens ou intensificar através do confinamento. Esse vídeo pode contribuir aí para a sua decisão. Essa fazenda ela fica localizada aqui na região central de Minas, e é uma fazenda que predominantemente o cerrado faz parte ali da vegetação dessa propriedade. Então a gente encontra lá solos que nós chamamos de latossolos, são solos de fertilidade mediana até mesmo baixa, mas que responde bem quando esse solo é corrigido, os níveis de cálcio, fósforo, magnésio, ele responde bem aí às correções. Então, com isso, a gente consegue ter uma boa produtividade das pastagens. Um outro ponto importante, eu acho que antes da gente entrar diretamente aí no resultado, no custo de produção dessa propriedade, vale a pena para você, produtor, ou até mesmo técnico que esteja iniciando aí na atividade de consultoria, é, vale a pena você ter um entendimento do que vai atuar diretamente no seu custo operacional. Então, eu vou mostrar aqui agora, para a gente poder entender. Então, olha só, de forma muito básica, o conceito de custo operacional ele vai ser determinado pelas despesas que você tem nessa propriedade, e a gente sabe que as despesas elas são bem diversificadas, né? Você tem mão de obra, você tem a parte de sanidade animal, manutenções, a parte produção de volumoso, enfim, você tem uma série de componentes ali que atuam que vão contribuir gerando despesas para a fazenda, e você tem o volume de leite produzido ou o volume de leite entregue, vendido ao laticínio. Então, quando você pega todas essas despesas e divide pelo volume de leite produzido, você vai encontrar o seu custo operacional por litro de leite. E esse custo ele é muito importante que você tenha entendimento dele aí na sua propriedade, para você poder tomar decisões importantes, por exemplo, se vale a pena aumentar minha produção, se eu tenho que atuar nos meus itens de despesa, controlando aquelas despesas que realmente estão impactando aí diretamente no meu fluxo de caixa, ou então tomar decisão, por exemplo, quanto à negociação que você vai fazer aí junto com o seu laticínio. Enfim, a gente sabe que o mercado ele é soberano, então a gente não consegue ter aí uma atuação direta no preço vendido do litro de leite,
mas a gente sabe também que quando você tem bons argumentos, a negociação ela vai ficar mais favorável a você. Então eu fiz aqui dois exemplos, seriam duas fazendas distintas aqui, fazendas hipotéticas. Uma fazenda, que seria a primeira, ela trabalha com leite a pasto, porém ela não utiliza concentrado. A gente encontra muito isso ainda aqui no Brasil. Então são fazendas que normalmente ordenham as vacas uma vez por dia e só vão disponibilizar para elas como nutriente as pastagens e, no máximo, aí, uma suplementação mineral. Não utilizam concentrados para incrementar a produtividade dessas vacas. E aí, o que vai acontecer? Num cenário desse, aqui eu estou dando um exemplo de uma fazenda produzindo 1.000 litros sem nenhuma suplementação de concentrado, e ela vai ter aqui um custo estimado de R$ 328.500. E aí, mais uma vez, está incluso aqui mão de obra, medicamentos, as manutenções, a parte de mineralização, energia elétrica, gás com combustível, enfim. Você tem aí os componentes de despesa, totalizando aqui uma despesa de 328.500, o que daria aí um custo por litro de leite de 90 centavos. E aí esse produtor, ele se pergunta lá em algum momento, ou então ele vai procurar aí uma ajuda técnica, e ele vai virar e falar assim, olha, e se eu começar a dar concentrado para minhas vacas? Isso vai gerar é, isso vai gerar algum benefício para mim direto? É o que nós vamos ver agora no próximo slide. A decisão de utilizar ração para suas vacas em lactação, ela é uma decisão que tem que ser pautada em conhecimentos técnicos. Nem sempre, dependendo da área que você estiver produzindo leite, dependendo da forma como você dimensionou o seu negócio e dos seus objetivos, até mesmo objetivos pessoais, é viável, por exemplo, utilizar concentrado. O que a gente sabe aí, na prática, é que na grande maioria das vezes, quando você utiliza o concentrado para otimizar a capacidade produtiva dos seus animais, o resultado financeiro vai ser vantajoso. É o que nós vamos ver aqui agora no próximo slide. Então, no cenário 2, essa seria uma fazenda também hipotética, porém, ele vai optar por utilizar o concentrado na proporção de 3:1. A gente sabe que essa proporção de 3:1 aqui é uma proporção que na prática ela não acontece, porque muitas vezes hoje os rebanhos são altamente evoluídos geneticamente, e aí acaba a gente lançando mão de mais concentrado nessa proporção aí do que essa proporção de 3:1. A gente trabalha talvez aí com uma proporção até de 2,5:1, e aí as vacas vão incrementar mais ainda em produção de leite. Aqui é só um exemplo hipotético, numa proporção de 3:1, para que a gente possa entender o raciocínio e fixar aí esse conceito de aumento de produtividade. Então essa mesma propriedade, quando ela passa a utilizar a ração, ela vai ter um aumento na despesa dela, que vocês podem observar aqui, que saiu de 328.500 de despesa para 516.500. Ou seja, ela aumentou a despesa. Esse produtor aqui ele teve que pagar mais compromissos ali durante os 30 dias do mês, que é o concentrado que ele passou a utilizar nos seus animais. Porém, ele teve aqui um incremento na produtividade dele aí bem significativa, saindo aí de uma média de 8 litros por vaca dia, tá certo? Para uma média de 13 litros por vaca dia, dando um total aqui de 593.125 litros. Ou seja, eu aumentei aqui o meu volume de leite, mas eu aumentei também a minha despesa. Porém, o meu resultado final de custo de produção por litro ficou em 87 centavos. Em comparação com o primeiro sistema, que era 90, eu fiquei mais eficiente. Ou seja, eu aumentei a minha despesa, mas eu aumentei muito significativamente a minha receita através do meu maior volume de leite. E isso gerou para mim um menor custo por litro de leite entregue. Ou seja, eu estou mais preparado para para lidar com os desafios da pecuária de leite. Então, nesse cenário aqui hipotético, tá certo? É viável você entrar com o concentrado, porque o ganho na produtividade vai ser muito significativo, e aí a gente vai ter uma redução do custo de produção.
Esse conceito, pessoal, muitas vezes ele não é utilizado nas fazendas de leite. O produtor, né, talvez por falta de conhecimento ou até mesmo por despreparo, né, do técnico que está dando assistência ali naquela propriedade, quando acontece uma crise, igual a gente vem observando aí nos últimos 45 dias, 60 dias, o produtor ele opta por reduzir o concentrado das vacas de forma sistemática, ou seja, ele retira aí uma parcela bem, bem grande, né, do concentrado aí de todas as vacas em lactação, na ilusão de que sua despesa vai diminuir, mas o seu custo também vai diminuir. O que acontece muitas vezes é o caminho contrário. Ele diminui a despesa, mas a produtividade dos animais cai tanto que o custo final do litro de leite acaba ficando mais caro. Essa dica é muito importante porque, produtor, se você estiver passando aí por um momento onde o preço do leite agora caiu, o que nós temos que entender aí nessa propriedade é identificar no seu conjunto de vacas em lactação aqueles animais que não estão sendo eficientes. E aí, a gente tomar a decisão, por exemplo, de retirá-los da ordenha, fazer a secagem antecipada, e aí parte daquele concentrado que eu estava utilizando para um animal que não era eficiente, eu vou direcionar, por exemplo, para as vacas que estão no início da lactação. Então eu acabo gastando menos concentrado, ou até mesmo a mesma quantidade, mas eu vou aumentar a minha produção, porque eu estou dando mais condições para aquelas vacas ali que estão no terço inicial da lactação. Então essa é uma dica importante aí para você que está enfrentando aí nesse período agora, a gente sabe que teve uma queda expressiva aí no valor do litro de leite, para você repensar esse modelo aí na sua propriedade, ok? Então agora nós vamos entrar aqui diretamente, né, nessa fazenda que a gente vem conversando já há algum tempo. Depois, se vocês entrarem na nossa página, vocês vão encontrar lá alguns materiais também falando sobre o modelo de produção dessa fazenda. Só relembrando aqui para vocês, é uma fazenda que ordenha em torno de 260 a 300 vacas em lactação, no modelo totalmente a pasto, com utilização de concentrado. E essa fazenda ela vem conseguindo aí, nos últimos 5 anos, aí, um crescimento bem constante e bem significativo. Por isso que nós estamos aí, ao longo nesses últimos meses, detalhando um pouco sobre esse modelo de produção. Então vamos lá. Bom, pessoal, então aqui ó, nós temos aqui o plano de contas no fechamento do ano de 2018. Nós vamos aqui detalhar todo esse trabalho aqui desse vídeo vai ser baseado no custo por litro de leite ou na receita por litro de leite, tá certo? Para que a gente possa entender como que funciona aí uma fazenda que já vem aí com uma eficiência bem comprovada. Como vocês podem observar aqui embaixo, ó, a despesa operacional dessa propriedade no ano de 2018, ela ficou em R$ 1,10 aqui arredondando. Ou seja, foi uma fazenda que teve um custo operacional bem razoável. Lembrando que a receita total obtida nessa propriedade no ano de 2018 foi de R$ 1,51. Ou seja, essa fazenda ela comprometeu 74% da receita primária com despesas operacionais. Isso é um resultado bem importante porque se essa fazenda passar por uma dificuldade, por exemplo, uma crise na pecuária de leite, onde o valor recebido pelo litro de leite chegue aí a patamares, por exemplo, que a gente já observou em anos anteriores, aí, fechando a média de, por exemplo, 1,10, 1,15, ela perderia muito a sua eficiência, principalmente nos investimentos que estão sendo feitos lá para aumentar a produção, ou seja, tudo isso seria eliminado, porém, ela não precisaria de sair do mercado. E a gente sabe que nos últimos 3 anos houve uma saída muito expressiva de produtores aí da atividade leiteira. E muitas vezes por falta de entendimento ou até mesmo de repensar o modelo de produção,
modelos estes que são altamente onerosos em relação ao custo operacional, e quando vem uma crise aí onde o preço do leite abaixa significativamente, essas fazendas não conseguem se manter, porque muitas vezes o custo operacional se torna maior do que a receita primária do leite. E aí o cara, né, o produtor, ele vai entrar no processo de fluxo de caixa negativo, e se essa fazenda não tiver uma reserva financeira é, muito bem planejada, dificilmente ela vai conseguir ficar na atividade leiteira. O nosso desafio, né, não só quem trabalha com consultoria, mas também o produtor de leite, evitar que isso aconteça. Por quê? Porque toda vez que um produtor de leite coloca seus animais à venda, faz uma liquidação de plantel, a gente está perdendo a nossa representatividade aí, né, na economia nacional. Nós precisamos fortalecer a cadeia do leite, e para que isso aconteça, nós precisamos ter conhecimento de gestão do nosso negócio. E é o que essa fazenda aqui vem fazendo de forma muito robusta nos últimos anos. Então vamos detalhar um pouco aqui sobre os itens que compõem o fluxo de caixa, né, as despesas operacionais. Então é uma fazenda que fechou o ano de 2018 com praticamente aí 17% do custo operacional atribuído aí à mão de obra, tá certo? Vou pular aqui o item de concentrado que a gente vai discutir no final. Ela gastou aí praticamente 1,5% do seu custo operacional com alimento, com suplementação mineral, 9% com volumoso, também eu vou deixar para discutir com mais detalhe no final. 3,5% do custo foi aplicação de BST, né, para a gente ter uma persistência, para a gente ter aí uma lactação mais constante, né, para não ter quedas aí significativas na lactação. 3% com medicamentos, 2% com materiais de ordenha, combustíveis 3,5%, e aí se a gente pegar aqui as manutenções todas, chegaram a 6%. E 2,2% de energia, administração e diversos. Olha só que interessante, gente. Quantas fazendas aí eu já tive a oportunidade de visitar e conversar com o produtor, e aí o produtor ficar preocupado, por exemplo, com o custo de energia da propriedade, né? Fazendo aí malabarismo para tentar diminuir o custo de energia da propriedade, fazendo investimentos aí, a gente sabe que hoje ainda é uma tecnologia extremamente cara, fazendo investimentos aí significativos em energia fotovoltaica. E olha, por exemplo, essa fazenda aqui, ó, a energia elétrica representa 2% do custo operacional. Quando a gente pega em relação à receita primária, que é a receita do leite, 1,6% da receita. Ou seja, é um esforço enorme para conseguir reduzir aqui, ó, um pequeno item de despesa que, na verdade, na hora que a gente põe isso aí dentro do resultado dessa fazenda, esse esforço vai trazer muito pouco retorno aí para a atividade. Outra coisa que a gente vê acontecendo muito nas fazendas, o pessoal negligenciando aí manutenções de máquinas, manutenções de ordenhas, que a gente sabe que tem aí uma ligação direta com a sanidade da glândula mamária dos seus animais. No mundo inteiro, a mastite representa aí um dos componentes que mais fazem as vacas saírem precocemente do rebanho. A gente sabe que hoje problema reprodutivo, mastite e doença de casco são os 3 itens que mais fazem as vacas saírem precocemente do rebanho. Toda vez que você tira uma vaca do seu rebanho de forma precoce, você está aumentando o seu custo de reposição e aí você está onerando mais ainda o seu sistema de produção. E olha só, manutenção de ordenha, gente, representa nem 1% do custo operacional, 0,5% da receita primária. Ou seja, você ter a sua máquina de ordenha, com as manutenções em dia, com as trocas de teteira feitas de acordo com a recomendação do fabricante, os pulsadores, né, dependendo do sistema aí que você utiliza, regulados, funcionando adequadamente, você vai estar garantindo a saúde da glândula mamária dos seus animais e principalmente a longevidade das suas vacas, gastando nada mais do que talvez aí 0,5% ou um pouco mais da sua receita primária. A gente sabe, por exemplo, manutenções de benfeitorias, menos de 0,5% da sua receita do leite. É um item que pesa muito pouco
E muitas vezes a gente vê aí fazendas onde as estruturas estão ficando cada vez mais degradadas, chegando ao ponto, por exemplo, de ficarem inviáveis de você ali conduzir a sua atividade leiteira. E as manutenções de pastagens aí, que também é um item importante, porque né, no caso específico dessa fazenda aqui, é aqui que acontece toda a produção de volumoso. Então, nós temos lá um planejamento para controle de invasoras, para controle de cupim, e isso tudo lá, né, lógico que a gente não vai fazer isso na propriedade inteira, a gente faz isso de forma escalonada, de maneira que a cada 5 anos praticamente todas as áreas são revisadas, a gente consegue fazer isso gastando aí nada mais do que 2%, 3% aí da receita do leite. Então, pegando todas as manutenções aqui, ó, elas não vão somar 7%, aliás, 5% da receita primária. Então, amigo produtor, né, você técnico aí que está trabalhando no campo, que está iniciando a sua atividade de consultoria, fique atento às manutenções, ao programa de manutenções aí nas fazendas, para que ela não entre num final aí, num ciclo onde ficaria quase impossível de você fazer a recuperação aí das benfeitorias, das pastagens né, e de um modo em geral, do maquinário dessa fazenda. Voltando aqui no que realmente importa, pessoal, se vocês pegarem aqui, ó, a despesa de concentrado dessa propriedade, mais a despesa de volumoso, olha só, representa quase 43% da receita primária, ou seja, do faturamento anual dessa fazenda, 43% desse faturamento vai ser gasto com ração e produção de volumoso, que neste caso aqui nada mais é do que correção de solo e adubação de pastagem. Então é muito importante que esses dois itens sejam feitos, né, sejam conduzidos de maneira consciente e embasado tecnicamente, porque aqui sim, uma economia, uma otimização desses recursos vai fazer com que a fazenda tenha um resultado econômico-financeiro muito melhor. E aí é onde entra aí o trabalho de assistência técnica e essa interação do técnico com o produtor para que a coisa funcione de forma eficiente e que tenha aí uma fluidez bacana no dia a dia da fazenda. Então, detalhando um pouco mais aqui, ó, olha só que interessante. Praticamente 50% do custo operacional é gasto com concentrado. Então aqui você tem várias dicas aí, ó, que poderiam ser utilizadas para você aí que está no dia a dia. Por exemplo, organizem, organizem anualmente a previsão, tá certo? Do consumo de cada ingrediente que compõe seu concentrado. Se você trabalha com ração comercial, se planeje para que no final do período, no início do período subsequente, você chame a empresa que trabalha com você ou as empresas para uma negociação onde você vai apresentar para essa empresa a sua previsão de consumo de concentrado e vai expor os seus argumentos para que você consiga ter um preço diferenciado em função, né, da fidelização, da garantia que essa empresa pode ter para ela planejar essa entrega de ração para você. Isso tudo aí são argumentos que vão te beneficiar na hora de negociar o preço do leite. Na verdade, na hora de negociar o preço, por exemplo, da ração comercial que você coloca na sua fazenda. E você só vai conseguir fazer isso se você tiver esses dados em mãos. Se você estiver consciente daquilo que você fez no ano anterior e o que você precisa fazer no ano seguinte para que você tenha argumentos concretos para apresentar aí, por exemplo, para a gerência dessa empresa que está fornecendo concentrado para você. Se você é produtor, né, você possui uma fazenda que vocês trabalham com concentrado formulado na fazenda, existem hoje várias tecnologias aí que vão diminuir o seu gasto com concentrado e vão otimizar os seus rendimentos. A gente pode destacar alguns aqui, por exemplo, a questão do grão úmido na utilização do concentrado. A utilização do grão úmido aí, no concentrado, para fazer seu concentrado, que é pegar o milho grão e reidratá-lo, por exemplo. A gente tem aí um ganho, uma economia muito significativa e também ganhos diretos na produção de leite, né, em função da melhor digestibilidade do amido.
Você pode organizar, por exemplo, junto com grupos hoje que fazem compras coletivas, para comprar, por exemplo, uma quantidade maior de soja, para comprar, por exemplo, subprodutos como polpa cítrica e caroço de algodão. E isso tudo vai fazer com que esses insumos cheguem mais baratos aí na sua propriedade, cheguem com preço mais competitivo, e aí você vai ter aí um custo de concentrado mais eficiente aí na sua propriedade. Então, voltando aqui na nossa planilha, essa fazenda aqui, ela trabalha da seguinte maneira: ela utiliza ração comercial, utiliza um subproduto da produção de cerveja, que é a cevada. Ela está muito próxima de uma fábrica de cerveja, aproximadamente aí 50 quilômetros da fábrica de cerveja, então é viável trabalhar com esse subproduto lá, que é a cevada. E também trabalha com o subproduto que é a polpa cítrica durante o período aí, normalmente de junho a janeiro, fevereiro, e durante o período de fevereiro a junho, nós trabalhamos lá com o fubá, e ainda não chegamos no ponto de fazer o grão úmido nessa propriedade. Então, dessa maneira, nós tivemos aqui um custo por litro de 54 centavos, que representa 36% da receita primária. A nossa meta para essa propriedade aqui é não extrapolar muito 35% da receita primária com gasto concentrado. Eu acredito que agora em 2019, como a gente teve aí um incremento na produção de leite e também uma eficiência maior na utilização desse concentrado, é bem provável que a gente consiga ficar abaixo do que foi 2018, que foi 36%. Nós estamos estimando aí que a gente deve ficar na ordem de 33%, talvez até um pouco menos da receita primária. E aí, o benefício de ter todo esse trabalho de gestão é que a gente tem conseguido nessa fazenda, através da utilização de concentrado, aumentar a produção individual por vaca, reduzir o intervalo entre partos, aumentar a vida útil da vaca no sistema de produção, e isso tem um efeito direto na reposição dos animais. Então, no caso específico dessa fazenda aqui, é altamente aconselhável a utilização de concentrado para que a gente possa otimizar nossos ganhos. Outro ponto importante aqui da planilha é a produção de volumoso, que nesse caso aqui dessa fazenda, nada mais é do que produção de pasto. E aí, entra aqui uma discussão que é o seguinte: quantas fazendas no Brasil realmente produzem pasto? Porque a gente conhece aí muitas propriedades que estão fazendo uma atividade praticamente extrativista, ou seja, você está exaurindo os nutrientes do solo, esse pasto ele está diminuindo a produtividade ao longo dos anos, e aí automaticamente a sua produtividade também vai reduzir em função da diminuição da oferta de pasto. No caso dessa fazenda, a gente está fazendo o caminho contrário. Nós estamos investindo nas pastagens, investindo no solo, para que essas pastagens sejam cada vez mais produtivas, e com isso a gente tem conseguido aumentar a produção individual dos animais e aumentar a quantidade de vacas por unidade de área. Só para vocês terem uma ideia, nos rotacionados, que é onde acontece praticamente toda a produção de volumoso do verão, a gente vem conseguindo aí nas áreas de Mombaça trabalhar próximo aí de 13 UA por hectare, num sistema de pastejo rotacionado que não é irrigado, é um sistema de sequeiro que a gente fala. E nas áreas de braquiária, a gente tem conseguido trabalhar aí com 8 A por hectare também no pastejo rotacionado no sequeiro. Todo ano é feita a amostra de solo de todas as áreas da fazenda e a gente faz um plano de correção de solo de acordo com a demanda de alimento que a gente precisa para o ano seguinte e aquelas áreas que a gente precisa trabalhar de forma bem organizada para aumentar a produção de capim. Então, voltando aqui na nossa planilha, vocês podem observar que 10 centavos por litro de leite, o que representa 9% do custo operacional e praticamente 7% da receita primária, é destinado a correção de solo e adubação das áreas de rotacionado. Com isso, a gente tem conseguido aí uma boa produtividade. Então, só para a gente revisar aqui o resultado final, vocês podem observar mais uma vez que essa fazenda fechou 2018 com preço médio de R$ 1,51. Nós trabalhamos aqui com um custo operacional de R$ 1,10, tá certo? Isso representou 74% da receita primária. E os itens que mais pesaram aí no nosso plano de contas foram os itens de concentrado
e os itens de volumoso, que representaram aqui 42,7% da receita primária. Lembrando que a dica que fica para você, produtor, né, que hoje está aí investindo na atividade leiteira e que talvez não esteja conseguindo obter o resultado que você esperava, entre em contato aí na sua região com quem trabalha com consultoria, né? A nossa empresa está à disposição de vocês. Eu vou deixar depois, na hora de publicar esse vídeo, o nosso contato, para que vocês possam nos procurar e vamos discutir aí o que é melhor para a sua propriedade, tá certo? Lembrando que a pecuária de leite é uma atividade rentável, é possível sim conseguir bons rendimentos aí, até mesmo para ser comparados aí a outras atividades financeiras, só que exige um cuidado diferenciado aí com gestão, né, você conhecer com exatidão todos os processos aí que representam uma atividade leiteira e que afetam diretamente aí o resultado final. Provavelmente, nos próximos 15 dias, a gente deve fazer uma live ao vivo, aí, uma live, né, para discutir com vocês o que foi apresentado aqui nesse vídeo. E nos próximos dias nós vamos escolher aí outro tema interessante para ser abordado. Caso vocês queiram que a gente fale sobre algum tema específico, na nossa página do Facebook vai ficar também o e-mail para que vocês possam nos enviar. E também você pode deixar lá nos comentários, né, o tema que você quer que a gente aborde aqui nessas nossas apresentações, para que a gente possa colocar isso na pauta de discussão aí. Um forte abraço para todo mundo e que você tenha aí muito sucesso na sua pecuária de leite, e desejo a todos aí um ótimo final de semana. Um abraço, muito obrigado.